Hoje, finalmente, a gente vai testar aquele tal de ar-condicionado indiano, aquela montagem tosca que, teoricamente, substitui um ar-condicionado de verdade e resolve o problema do calor de uma vez por todas. Tudo bem na teoria, né? Vamos ver se na prática a história é a mesma. E-mail do Vinícius Camargo. Salve! Salve, Vinícius! Faz um vídeo pra gente falando do ar-condicionado indiano e se ele funciona, pois os indianos passam calor danado, passam mesmo, e eles inventaram essa técnica que só utiliza tijolo, água e vento. Vi uns vídeos no YouTube sobre, montam pra gente bacana e fala sobre o funcionamento. Fechou? Vamos testar esse negócio. Pra quem nunca ouviu falar nessa geringonça, é o seguinte, tem um monte de vídeo viral aí na internet de alguns ares, qual que é o plural de ar-condicionado, né? Ares condicionados que as pessoas fazem na Índia e que teoricamente eles funcionam bem usando só algumas coisas furadas e um ventilador ou vento. O que a gente vai fazer hoje é o jeito mais fácil desse ar-condicionado, que são alguns tijolos furados, vai um pouco de água em cima deles e depois o ventilador assopra por trás e teoricamente o que sai do outro lado é um ar geladinho. Será que isso faz algum sentido? Pior que faz algum sentido. Se você pegar um tijolo desse, molhar, no momento em que a água começa a evaporar, ela vai roubando o calor do ambiente, ou seja, esfria o tijolo de fato. E se você passar ar por dentro do tijolo, teoricamente aquele ar vai sair meio gelado do outro lado, porque o tijolo vai funcionar ali como se fosse um radiador de um carro, como se fosse o cooler de um computador. É mais ou menos aquele princípio da moringa, sabe? Aquele reservatório de água, aquela jarra de cerâmica que as pessoas usam, e que a água começa a vazar um pouquinho pela cerâmica e evaporar. Quando ela evapora, ela gela o conteúdo que está ali dentro da moringa. O problema é que tudo na natureza tem uma troca. Não é tudo tão simples assim. Ninguém fala nesses vídeos virais que rolam aí no Facebook, no TikTok, mostrando esse ar-condicionado, que depois de um tempo, provavelmente a sala vai ficar cheia de vapor de água e esse vapor vai começar a condensar em algum lugar. E se ele for condensar, ele vai começar a devolver a energia que ele roubou. E aí a sala vai esquentar de novo, ou então o ar vai ficar muito cheio de vapor. Isso pode ser incômodo também pra gente. No fim das contas, então, a gente pode ter um pouquinho de mofo sendo criado onde não tinha, porque vai criar mais umidade do que o natural. E também pode ficar um pouco desagradável, como acontece em algumas cidades que são muito quentes e muito úmidas. Manaus, por exemplo, é uma cidade em que você sente muito calor, um calor mais desagradável do que você sentiria num lugar mais seco, tipo Teresina, por exemplo. Mas chega de falar, a gente tá com teoria demais, vamos montar isso aí e ver na prática mesmo se vai gelar alguma coisa, se vai mofar tudo o escritório. Vou montar uma espécie de muro aqui usando 7 tijolos, vai dar mais ou menos a altura do ventilador. Depois eu preciso encher 2 garrafas PET de água. E com um outro pote ainda dá uma bela encharcada nos tijolos. Você pode ver que eles absorvem muito bem a água e isso é legal pra gente. A gente jogou 4 litros de água e dentro da bacia não tem quase nada. O tijolo chupou quase tudo. Agora em cima dos tijolos eu vou colocar essas 2 garrafas PET e elas estão tampadas. Isso é muito legal porque eu consigo furar a garrafa e a pressão atmosférica praticamente não deixa a água sair. Só vai sair no momento em que eu abrir um pouquinho a tampa e aí eu tenho um certo controle de quanta água eu deixo sair. Ó, no começo até sai um pouco de água, mas vai diminuir. Tá parando. Se a pressão amassar a garrafa, não vai parar não, vai vazar bastante. Mas tudo bem, essa água é para vazar mesmo porque é importante manter o tijolo úmido. É legal, quer ver? Ó, quando eu furar, vai aparecer um jarrinho de água aqui, quer ver? Olha que legal, essa aqui tá praticamente parou de vazar. Eu vou abrir a tampa, olha a diferença. Ó. É um eletrodoméstico meio perigoso, viu? Vamos começar a testar. Eu tenho um termômetro aqui que mede inclusive a umidade relativa do ar, mede a quantidade de gás carbônico que está no ar. E nesse momento essa sala está em 21,9 graus Celsius. Antes de testar com esse ar-condicionado,
Vamos colocar só o ventilador para ver se muda essa temperatura de algum jeito, para saber se o ventilador de fato faz cair a temperatura ou ele só faz cair a nossa sensação de temperatura. Ó, já subiu para 22, está esquentando a sala aqui. Só o fato de eu segurar já está fazendo subir a temperatura, 22.1. A gente coloca em cima de alguma coisa para não segurar. 22.2. Eu vou ligar o ventilador e deixar 5 minutos rodando aqui. Vamos ver se dá alguma diferença nessa temperatura. 5, 4, 3, 2, 1... Foi. Vamos ver? 21.1, deu 0.9 de diferença. Em tese, o ventilador nem altera a temperatura do ar. A gente sente esse geladinho quando o ventilador está ligado, porque o ar bate na nossa pele, faz a umidade da nossa pele evaporar e aí sim, a nossa pele diminui a temperatura e a gente tem essa sensação geladinha do ventilador. E é exatamente isso que a gente quer fazer no tijolo. No momento em que o ventilador bater no tijolo com água, faz a umidade do tijolo evaporar, teoricamente o tijolo vai ficar geladinho. Eu acho que esse 0.8 que acabou caindo é porque eu estava manipulando o termômetro, por isso ele podia estar numa temperatura um pouquinho maior do que o ambiente. Ou então o ar que estava em volta do termômetro naquele momento estava um pouquinho mais quente, no momento em que o ventilador homogeneiza o ar, né, mistura todo o ar da sala, pode ter caído um pouquinho, mas essa diferença é bem pequena. Se for isso que o ar-condicionado fizer, vai ser muito pouco, ele tem que cair mais, né? Ó, já faz uns 2 minutos que a gente desligou e a temperatura não subiu. Isso quer dizer que realmente não era muito bem o ventilador que estava alterando a temperatura. Vamos testar o ar-condicionado em dia. A sensação é bem geladinha. Agora eu não faço ideia se eu tenho alguma diferença do ventilador sem nada, porque também era geladinho quando só o ventilador estava ligado. É o termômetro que vai dizer pra gente. A gente está começando agora em 21.1. A gente sabe que a temperatura da sala está mais ou menos 21, entre 21 e 22. Vamos esperar dar 5 minutos. Coloca nos comentários o que você acha que vai acontecer de fato, se realmente a gente vai conseguir ver uma queda na temperatura marcada pelo termômetro, ou então as pessoas que fizeram esse negócio foram sugestionadas pelo ventilador, porque o ventilador sempre traz essa sensação de frescor e talvez na prática não faz diferença se ligar o ventilador com tijolo na frente ou sem tijolo. Uma coisa interessante do tijolo é que ele cria uma área de contato muito grande entre o vento e a água, né? A gente tem esses furinhos aqui que parecem mesmo um radiador, então isso faz com que evapore muito mais água do que se você colocasse um objeto com menos furos aqui na frente, né? Um tijolo com furos maiores ou simplesmente um objeto molhado. Rapaz do céu! Deu uma diferencinha aqui. Vem cá ver. 20.1, baixou 1 grau de fato, deu diferença no termômetro. Não é uma diferença do outro mundo, assim, 1 grau não é muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais 5 minutos aqui para ver se cai mais ainda. A sensação que a gente tem é que a sala tá de fato esfriando um pouquinho. Vamos ver, mais 5 minutos. Já deu certo. 19.9, a gente conseguiu baixar 1.2 graus Celsius. Para um negócio assim ultra tecnológico nesse, eu acho que é razoável, é bacana, mas tem um detalhe. Não sei se você reparou na umidade relativa do ar. Lá no começo do vídeo, quando eu peguei esse negócio pela primeira vez na mão, ela estava em 77%. Agora ela já está em 86%, ou seja, tem muito mais água no ar do que tinha no começo. Isso quer dizer que daqui a pouco a gente vai chegar numa saturação aqui, a água vai ter dificuldade para evaporar e esse negócio não vai funcionar direito. Ou a gente vai ter água condensando nas paredes, nos aparelhos eletrônicos ou alguma coisa assim. E aí a umidade do ar não vai aumentar tanto, mas vai aumentar a umidade da parede ou de alguma coisa. Todos esses problemas de umidade que eu falei, eles poderiam ser resolvidos se você fizesse essa geringonça num ambiente um pouco mais aberto, com a janela do seu quarto aberta, por exemplo, ou até na garagem, sei lá, e você colocasse o vento chegando até você. Aí você ia sentir um vento mais geladinho do que o normal, porque de fato faz cair um pouco a temperatura, e essa umidade do ar que vai começar a atrapalhar, ela vai embora no ambiente e você não vai sentir diferença nenhuma. Conclusão final sobre esse negócio aqui. Primeiro, funciona. Fez a temperatura cair, não fez a temperatura cair muito, então não é super eficiente, faz uma lambança desgranhenta e pode deixar o seu ambiente um pouco mais úmido do que você gostaria. Se você quiser que a gente teste alguma coisa que está fazendo sucesso aí, você tem uma certa dúvida se pode ser verdadeiro ou não, ou queria uma explicação sobre aquilo,
Deixa aí nos comentários que a gente faz. Fechou? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está interessado em diminuir a temperatura da sua casa. A gente já fez uma experiência muito legal, que é saber se o ventilador funciona melhor, se ele estiver virado para dentro da casa ou para fora da casa. É uma experiência bem completinha, vale a pena assistir.